Muito boa tarde. Gostaria de cumprimentar a excelentíssima senhora ministra-presidente, ministra Rosa Weber, a pessoa de quem cumprimento, os senhores ministros, a senhora ministra Carmen Lúcia, representante da Procuradoria-Geral da República, representante da Advocacia-Geral da União, nossos colegas advogados, servidores e público que aqui nos acompanham. Nesse ato, represento a organização Conectas Direitos Humanos e, mais uma vez, retomamos a nossa trajetória enquanto amiga da Corte, no sentido de reforçar a lealdade com o Pacto Constitucional de 1988. Sobretudo, no dia posterior ao seu aniversário de 34 anos, também retomando o desafio, senhores ministros, que talvez tenham vivido aqueles que participaram durante a Assembleia Constituinte após a sua conversão na mais importante Constituição da nossa cidadania. O desafio de trazer efetividade ao Pacto Constitucional, de tornar todos aqueles valores, tudo aquilo que se depositou de esperança e expectativa naquela Constituição em medidas efetivas para que nós construíssemos a cidadania e o pacto com as gerações presentes e futuras. Esse desafio de efetividade se coloca ainda mais forte quando tratamos do assunto aqui discutido nessa ação. Nós estamos tratando de um tema que é ligado à emergência climática e a escolhas da administração pública diante dessa emergência climática. Seria possível dialogar, senhora ministra-presidenta, diante de uma situação de emergência, a possibilidade de um impasse ou a falta de um consenso com aqueles que contribuem com a formação de um fundo antes mesmo de uma negociação? Será que há lastro no Pacto Constitucional? Será que há lastro naquilo que diz o 225 da Constituição? Em firmar um compromisso com gerações presentes e futuras, tomando a decisão para depois se tomar as atitudes administrativas para solucionar o impasse? Nós não estamos diante de uma trajetória que se inicia no ano de 2019, com a decisão de alterar a composição do fundo ou de se paralisar a sua atuação. Nós estamos diante de um debate internacional que vem de longe, num debate internacional do qual o Brasil exerce papel fundamental na liderança dos países do sul global, dos países que defendem a floresta, em ter recursos daqueles que historicamente mais contribuíram para a atual crise. E a liderança em formar um fundo com a participação desses países, com recursos disponíveis para políticas públicas, ela não diz respeito apenas à trajetória do nosso país, à trajetória do constituinte, Ailton Krenak, de tantos povos originários indígenas, aqueles que firmaram o pacto para gerações presentes e futuras. Ela diz respeito à atuação de países do sul global que depositam nessa metodologia, que depositam na importância de engajar todas as nações, inclusive aquelas que mais contribuíram para o atual estado de emergência climática, em contribuir financeiramente com a solução do problema. E isso só foi possível porque os países se comprometeram com uma governança, ministro Edson Fachin, uma governança democrática. Ora, só chegamos às conclusões relativas à emergência climática, relativas à importância que esse tema tem para toda a humanidade, graças à diversidade dos conhecimentos, graças à participação da sociedade civil em também contribuir para que se chegasse à conclusão de que esse é o maior desafio dos direitos humanos da nossa era. Porque desse desafio depende a nossa existência. Nós temos tantos desafios nos direitos humanos num país como o Brasil. O desafio do racismo, o desafio das desigualdades. E nesse tema, no tema da emergência climática, esses desafios se acentuam.
as nossas desigualdades se tornam mais acentuadas quando a emergência climática toma proporções ainda maiores. Como se defendem os povos da floresta? Se organizam em grupos de guardiões. Senhor ministro Luiz Roberto Barroso, a sociedade civil se organiza para defender a floresta. Quantos nomes de pessoas, de indígenas, não foram mortos pela falta de políticas públicas, dos quais esses recursos seriam essenciais para tutelar o seu direito à vida? Quanto desses recursos não eram essenciais para que o Estado exercesse as suas funções? Aqui se repetiu muito o valor dos 3,3 bilhões em torno desse recurso, mas estamos falando desse montante, senhores ministros e senhora ministra, e esse valor poderia ser muito maior. Poderia ser muito maior a contribuição dos países em relação à construção dessas políticas públicas. Se até o momento em que o fundo foi paralisado, nós chegamos a essa quantia, com mais de centenas de projetos, o quanto não se perdeu de tempo para que mais recursos estivessem disponíveis, para que mais políticas públicas fossem encaminhadas, para que mais proteção aos povos da floresta ocorresse? Será que estaríamos aqui diante de uma situação em que o país agora lidera não a discussão internacional, ocupa a posição de destaque na ausência das políticas públicas, na sua falência, na sua falta de efetividade? O país hoje encontra lugar de destaque, infelizmente, no negacionismo científico, lugar de destaque, infelizmente, nos números de desmatamento, lugar de destaque no descompromisso com a construção de uma democracia que reconhece o papel da sociedade civil, dos povos da floresta, dos mais afetados pelas desigualdades geradas por uma história de desigualdades. Infelizmente, esse lugar de destaque não cabe na interpretação dos valores e dos preceitos constitucionais. É por isso que essa ação merece provimento, mas, sobretudo, senhores ministros e senhoras ministras, merece provimento como um sinal importante da interpretação constitucional relativa ao tema da emergência climática. Assim como já se decidiu aqui pela liberação de fundos, considerando a inconstitucionalidade de decisões da administração pública, aqui também é importante que esta Corte, em compromisso com as gerações presentes e futuras, sinalize ou aponte o caminho para qualquer administrador público que possa ocupar espaço no nosso país, o espaço da administração pública no nosso país. Quando nós não avançamos diante do desafio de enfrentamento à emergência climática, um único dia sem avançar, significa um recuo extraordinário no tamanho da demanda que nós temos para proteger o planeta. Se não avançarmos, o recuo, ele se expressa na perda de vidas, em várias dimensões. Na dimensão da tutela à vida, na sua geração mais elementar, como sofreram, infelizmente, e se abateram as vidas de Dom Phillips, de Bruno Pereira, que, quando desaparecidos, o Estado não dava resposta em relação à segurança dessas pessoas na floresta. Como se perdem essas vidas quando falta água num território indígena, quando povos originários sofrem as consequências desse não avanço. O recuo inconstitucional no uso de recursos essenciais para políticas públicas, ele afeta as várias dimensões da vida, mas, sobretudo, afeta um pacto constitucional que nós precisamos honrar a cada dia. Muito obrigado.